Boa noite a todas e a todos. Vamos começar nossa aula de economia, hoje, 15 de setembro. Hoje nós iremos ver mercados. Então, a aula da gente hoje vai falar sobre estrutura de mercado. Como foi dito na aula passada, a gente vai começar a ver os mercados hoje e iniciar a teoria do consumidor. Na próxima aula, a gente já vai ver a teoria da firma e o complemento da teoria do consumidor e a teoria da firma. O que é mercado? Na, na aula passada, cheguei até a falar sobre as concorrências, né? Concorrência perfeita, concorrência imperfeita, mas eu não adentrei. Então, assim, o mercado é onde o vendedor e o comprador, que agora vamos chamar o consumidor de comprador e a firma de vendedor, para facilitar nosso entendimento. Então, o mercado é o espaço físico ou virtual onde os vendedores e compradores trocam bens e serviços. Tá? A estrutura de mercado existente, ela é concorrência perfeita, que a gente vai falar um pouco mais, a estrutura de monopólio, que é uma estrutura pontualmente diferenciada. A concorrência monopolística, a gente não vai entrar nesse tópico hoje, mas ela existe. E o oligopólio. O que a gente vai fazer hoje é considerar que o monopólio, a concorrência monopolística e o oligopólio, eles são a concorrência imperfeita. O que é concorrência perfeita e imperfeita? A gente vai ver tudo isso no decorrer. Isso eu estou passando um pouco mais rápido, porque a gente já viu esses tópicos, né? Não sei se vocês lembram, a gente já viu esses tópicos na aula passada. A estrutura de mercado ele vai depender do número total de firmas, ou seja, de vendedores da estrutura do mercado, do tipo do produto, se ele é idêntico ou é diferenciado, e se tem barreiras ao acesso, a entrada e saída de agentes. E aí, um ponto principal, que também ele tem que estar considerado aí, é que a questão do poder de determinar preço. Deixa eu colocar aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou colocar aqui com mais uma poder de ditar preço no mercado. Esse também é uma estrutura, é um diferencial da estrutura de mercado. Existem agentes, vendedores, que têm o poder de ditar preço e tem agentes que não têm o poder de ditar preço. Qual é a grande diferença desses dois agentes? A gente vai ver ao longo dos exemplos. Existem duas estruturas de concorrência. A concorrência ela é perfeita e a concorrência ela pode ser imperfeita. Na concorrência perfeita, os agentes eles têm forças iguais. O que é forças iguais? Tanto o vendedor como o comprador, eles são regidos pelo próprio mercado. Lembra que nós vimos nas aulas passadas sobre aquele equilíbrio do mercado, onde você tem excesso de oferta, gera estoque, faz com que o preço desça, aí você tem um excesso de demanda, faz com que o preço suba. Essa estrutura que o mercado de concorrência perfeita obedece. Eles não têm o poder de interferir no mecanismo do mercado, na estrutura do mercado. Eles apenas participam. Já na concorrência imperfeita, um dos agentes, seja o vendedor, seja o comprador, ele tem força maior do que o outro. Na maioria das vezes, o vendedor é mais forte do que o comprador. Então, normalmente, os vendedores têm mais poder do que o comprador. Normalmente. Isso não quer dizer que não existam situações que a gente vai ver hoje que o comprador, às vezes, é mais forte do que o vendedor. Então, na concorrência imperfeita, um dos agentes tem o poder de ditar o preço. Ele estabelece um preço por algumas características que diferenciam ele no mercado. Uma das características é o pequeno número de agentes. Imagina que o monopólio, como eu mostrei agora há pouco, ele pertence à concorrência imperfeita. E como ele é só no mercado, ele tem o poder de ditar preço. Teria o poder se não fosse algumas limitações que ele possui. No mercado de competição ou concorrência perfeita, e aí tem várias características, né? Muitas empresas produzindo inúmeros bens, serviços, são homogêneos, ou seja, eles são diferentes, são parecidos, mas não são iguais.
Na concorrência imperfeita é o contrário. Já na concorrência imperfeita, o número de agentes são bem desproporcionais. Quer ver um exemplo disso, como eu falei agora há pouco? Na concorrência perfeita, existem muitos vendedores e muitos compradores. Já na imperfeita, existem poucos vendedores e muitos compradores. Ou ao contrário, poucos compradores e muitos vendedores. Então, essa estrutura ela vai diferenciar porque ela tem um desequilíbrio. E o desequilíbrio ela pode causar o poder desse mercado. Tá? Algumas outras que a gente vai ver mais na frente. Então, aí. E existe o mercado de oligopólio, que existem poucos vendedores. Então, vamos lembrar do primeiro toque. Mercado de monopólio, um só vendedor, um tipo de produto sem nenhum substituto próximo, ele é exclusivo. Normalmente, são serviços públicos. Aqui no Brasil, só pode haver monopólio se for público. E aí a gente vai ver isso mais na frente. No mercado de oligopólio, oligo significa poucos. A gente vai entrar em cada um mais na frente. Ou alguns, né? Oligarquia, entendeu? Oligarquia vem de poder na mão de poucos. Então é um mercado onde tem poucos vendedores e muitos compradores. Esse grupo, normalmente, ele tem um poder de ditar preço. Por quê? Existe uma coisa que normalmente vem à cabeça, quando a gente fala de oligopólio, que eu também não vou adiantar, que é o que demonstra muito que existe como fosse um grupo de empresas do mesmo ramo de atividade. E eles têm o poder de ditar preço. A gente vai ver mais na frente. Tá? Exemplo disso, transporte aéreo. Você tem um grupo, quantidade limitada de empresas aéreas, que elas comandam o mercado, né? Elas determinam o mercado e aí elas vão determinar todos os preços, todos os serviços e aí vai. Vamos lá. Vou falar cada uma pontualmente. Concorrência perfeita. É um mercado onde nenhum dos agentes tem força diferenciada. Ou seja, nenhum vendedor, nem o comprador, de forma individual, influencia o preço. Eles não têm o poder de ditar preço. Tá? O que precisa existir vendedores e muitos compradores? Mas eles são equivalentes, mesmo sendo muitos compradores e muitos vendedores, eles são proporcionais. O produto é homogêneo, ou seja, o produto ele é igual, mas eles têm diferenciação entre si. Tá? A gente vai ver também isso na exemplificação mais na frente. O mercado ele tem a informação simétrica, ou seja, perfeita. Todos os agentes têm todas as informações presentes, completa. Por isso que chama-se transparência no mercado, ou ainda a gente chama de informação simétrica. Não existe barreiras à entrada e saída, ou seja, é muito fácil entrar nesse mercado, também é fácil sair desse mercado. O mercado tem um fluxo constante de entrada e saída, de fluxo de entrada e saída. Então, são 5 características. A quantidade, o número de agentes, que é grande, mas é proporcional. O produto ele é homogêneo. A informação ele é simétrica. Barreiras à entrada e não tem o poder de ditar preço. Então, são as 5 características do mercado de concorrência perfeita. E você vai perceber que na concorrência imperfeita, ele é ao contrário da concorrência perfeita. Né? Na concorrência perfeita, o funcionamento ele existe. O preço, como eu disse lá, ele é determinado pela livre concorrência do fluxo de mercado, que é aquele gráfico que a gente viu no final, onde você tem um equilíbrio de oferta e demanda, e se você tiver um excesso de oferta, você tem um estoque, e eliminando para eliminar o estoque, você baixa o preço, que faz promoção, liquidação, como a gente viu. Aí, se você tem um excesso de demanda, ou seja, a demanda é maior do que a oferta, aí o preço acompanha e sobe. É esse o preço que a concorrência perfeita obedece, e não determina o preço. Eles obedecem o preço determinado pela livre concorrência. Já na concorrência imperfeita,
como os agentes eles são diferenciados, eles têm um poder, eles podem influenciar no nível de preço. Por quê? Eu vou dizer para vocês, na concorrência imperfeita, o grande diferencial é o número de agentes. O que é o número de agentes? É a desproporcionalidade entre a quantidade de vendedores e a quantidade de compradores. Com essa desproporcionalidade, ela gera poder para quem é de menor quantidade. Então, observe. Grupo de vendedores, está ali aquele exemplo que eu dei agora há pouco da companhia aérea, é um grupo de empresas, de companhias aéreas, que só elas dominam o mercado. Como só elas dominam o mercado, elas podem muito bem ditar o preço dos serviços, o preço das passagens, eles podem ditar o preço. Podem, tá? Tem controle para isso. Imagina no monopólio, que é só uma empresa, ela sim também tem o poder de ditar preço. Também não o faz, também a gente vai ver mais na frente. Pronto, vamos lá. Monopólio. O que é monopólio? Como foi dito, monopólio é apenas uma empresa, um único vendedor para muitos compradores, ou todos os compradores, né? E o que é que faz com que ela exista? Ela, para a concorrência existir, para o monopólio existir, ela precisa ter algumas características. Por exemplo, ele controla os fatores de produção, a matéria-prima. Ele é detentor da matéria-prima. Outro exemplo, ele tem uma patente. Digamos aí, como eu dei o exemplo na aula passada, mas foi muito rápido, que a vacina russa, ela foi lançada primeiro, ela pode determinar patente. Existem 164 vacinas que estão em teste, das quais 9 ou 10 estão em estágio 3, nível 3 de teste, e cada uma tem compostos diferentes. E aí, de repente, uma delas dá super certo e é ela que vai ser disseminada. Ele pode patentear. Quem for usar, replicar minha vacina, vai ter que pagar uma patente. Então, ele é dono da fórmula secreta. Ou não secreta. Normalmente, o monopólio ele tem um controle estatal. Porque, olha só, eu falei isso lá no começo, que todas as vezes que algum agente ou algum evento elimine a livre concorrência do consumidor, isso aí é ilegal. Então, todas as vezes que impactar na livre concorrência e na livre decisão do consumidor, isso está errado, isso tem que ser punido. O monopólio, a tendência natural é, como ele está sozinho no mercado, ele ditar o preço, botar o preço que bem entender, só tem ele no mercado. Pensa na Petrobras, só ela tem o poder de explorar o petróleo, quer dizer, já está sendo privatizado, está sendo modificado. Explorar o petróleo, então ele é detentor dos fatores de produção, o petróleo. E o processo de produção, também a Petrobras. Tá? Para isso, observe, ela teria o poder mágico de botar o preço que bem entende. Como isso aí eliminaria a livre concorrência, o Estado assume. Então, não pode haver monopólio sem ser público. Alguns exemplos de empresas públicas, eu dou um exemplo aqui em Pernambuco, você tem a CELP, que ela foi privatizada e virou Neoenergia. Então, é uma empresa privada que monopoliza a energia elétrica de Pernambuco, mas ela é regida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, se ela não é totalmente pública, ela é regida por uma agência pública, tá certo? O nome desse tipo de monopólio é o monopólio puro ou monopólio natural, tá? Monopólio puro é aquele que é público, aquela que tem todos os fatores de produção, então ele tem que ser público. O monopólio puro ou natural, ele só pode ser público ou de controle público, né? Eu estou falando aqui agora há pouco. Já existe o monopólio de mercado, que é que existem algumas empresas, mas uma delas é mais forte e comanda o mercado. Ela dita as regras do mercado. Isso é proibido, é passível de punição aqui no Brasil, que aqui no Brasil chama-se a lei antitrust,
né? Ela tem o poder de coibir a existência de monopólio privado. Não pode haver monopólio privado. Por quê? Se eu perguntar a vocês, qual o motivo de não poder existir monopólio privado? O sal seria um produto de concorrência perfeita? Veja, a gente não está falando, Bruno, a gente não está falando de produto, a gente está falando de mercado. A gente está falando de mercado, não o sal. A gente está falando da indústria de sal. A indústria de sal, que a gente vai avaliar, vamos fazer uma avaliação no final disso aí. Mas se eu perguntar, por que não pode haver monopólio privado no Brasil? Por quê? Se eu perguntar isso, o que vocês me responderiam? O que vocês me responderiam? Eu falei agora há pouco. Alguém? Porque não pode haver monopólio privado, que é a lei antitruste que eu acabei de falar. Por quê? Porque prejudica o consumidor. Mais alguém falaria alguma coisa? Que prejuízo seria esse, Genildo? Porque eles iriam ditar as regras de mercado. Boa também, Urias. Eu acredito que não iria ter opção, professor. Sim, de escolha. Isso. O nome disso porque o monopólio privado elimina o poder de livre decisão do mercado, do consumidor. Né? Não haveria outra opção de adquirir outro produto. Sim, exatamente o que Olavo disse e o que Genil está complementando. Então, se houver alguém perguntar por que não pode existir monopólio privado no Brasil ou no mundo, cada um tem sua regra. É porque a existência de monopólio privado, ele elimina a possibilidade, o direito do consumidor escolher. E isso é passível de penalização. Ficou claro isso? Pelo jeito, sim. Então, monopólio privado é aquele que você tem uma empresa que comanda o mercado. Eu vou dar um exemplo disso. Na década de 80, você tinha o creme dentais, vários creme dentais, Close-Up, Colinos, e a Colinos, ela comandava o mercado. E aí ela foi penalizada, foi proibida de usar o nome, fantasia, a marca, tudo. Claro que depois ela se tornou Sorriso, mas ela perdeu o direito de ser monopólio. Mas ela não virou monopólio do mesmo jeito? Não. Porque a Colinos trabalhava com um tipo apenas. Então ela dominava o mercado de creme dental. Pasta branca. Ela até costumo dizer que é pasta base de creme dental. E aí você tinha Colinos, você tinha Close-Up. Basicamente só tinha essas três. Pelo menos a nível de Brasil só tinha essas três. Hoje você tem vários tipos de creme dental. E ela foi penalizada com isso. Existe o monopsônio, que é um tipo de estrutura de mercado que é o inverso do monopólio. Lembra que no monopólio é o único vendedor para muitos compradores? No monopsônio é o contrário, é um comprador para muitos vendedores. Só tem um comprador capaz, ou interessado, ou habilitado para comprar aquele bem. Exemplo disso, a própria Petrobras. Vamos supor que um de vocês vá cavar um poço artesiano e ao invés de sair água, saia petróleo. A quem você vai vender? Só existe a Petrobras que compra petróleo. Ela vai lá se instalar, vai colocar a bomba dela, vai fazer a extração e vai lhe pagar uma comissão chamada royalties. Vai pagar por produção de barris ano. Tá? Isso aí aconteceu com várias pessoas, Rio Grande do Norte, Mossoró, Petrolina, até Salgueiro já tem isso também. Eu já ouvi falar de Salgueiro também. Então, acontece isso, tá? Monopsônio. Então, todas as regras de monopólio se aplicam ao monopsônio. Por exemplo, só pode haver monopsônio público. Monopsônio privado também é proibido. Tudo é proibido. Ou dar um outro exemplo, porque fica muito batido Petrobras como monopólio e Petrobras como monopsônio.
Só para a gente lembrar, só para vocês entenderem, a expressão monopsônio significa falso monopólio. Lembra? Pseudo aqui, ó. PS significa pseudo. Monopseudo, pseudo-monopólio. Tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que você também vai fazer uma casa, tá? E vai escavar para fazer uma piscina, para derrubar uma barreira, e de repente aparece pedras preciosas, o ouro. De forma legal, existe um órgão no governo federal responsável de comprar metais preciosos, que é Companhia de Valores Imobiliários, CVM, que você pode vender. Só tem ela que compra, e é público, tá certo? Oligopólio. Oligopólio é um grupo, diferentemente do monopólio, que é uma empresa só. O oligopólio ele é diferenciado por isso, porque é um grupo de empresas do mesmo ramo de atividade e tem custo, planilha de custo de produção semelhante, e por esse motivo a tendência dos preços serem parecidos é muito grande. Ele gira em torno de um preço único. Mas aí existe, por outro lado, a forma ilegal da existência do oligopólio, que é o cartel. O que é o cartel? Cartel é um conluio de empresas que se reúne para eliminar a livre concorrência. E esse conluio de empresas é do mesmo ramo de atividade também. E aí, por um lado, eu tenho um oligopólio, um grupo de empresas do mesmo ramo de atividade, cartel, um conluio de empresas do mesmo ramo de atividade, que eles têm preços semelhantes, mas no cartel eles se reúnem para controlar o preço, controlar o mercado. Já no oligopólio, eles são semelhantes naturalmente. Exemplo disso. Você pega uma indústria de cimento. Nessa indústria de cimento, você tem a Poti, a Zebu, a Quartzolito, a Brasil, sei lá, tem umas 10. Todas elas têm a mesma matéria-prima, é o calcário. Elas têm basicamente a mesma máquina no processo produtivo. Elas têm o mesmo processo de embalagem, de distribuição, os mesmos clientes, que, ou seja, têm a mesma função. Coincidentemente, a maioria deles tem o mesmo preço, ou a mesma faixa de preço. E eles não se reuniram para isso. Eles nem se conhecem, eles são concorrentes. Mas, coincidentemente, eles têm preços semelhantes. O que vai alterar é a qualidade, o investimento, a tecnologia, enfim. Um é colorido. Aí tem uma linha que tem uma marca aí que tem vários tipos, um só para isso, um só para aquilo. Mas, então, o que diferencia é isso, mas, de um modo geral, eles não combinam preço. Já no cartel, eles combinam preço. Então, eu posso dizer, cartel é um tipo de oligopólio. Oligopólio não é cartel. Mas do cartel é um oligopólio ilegal. Consegui entender que o cartel é um tipo de oligopólio porque ele tem as mesmas características de um oligopólio. Porém, ele é ilegal. Porque no cartel eles combinam preço. No oligopólio, não. Porque o oligopólio é um sistema de mercado, é um tipo de mercado. E o cartel é um tipo de crime. Entendeu? O posto de gasolina não é um cartel? Não sei. Não tem como, não sei se tiveram como provar. Porque para provar que é cartel, ele tem que ter uma série de fatores. Existe a lei de cartel, que é uma função básica do Estado, né? eliminar as imperfeições do mercado. Cabe ao Estado provar isso. Cabe a justiça ser provocada. Se você tiver prova, você entrega. Mas, normalmente, os cartéis eles são postos de combustível, água mineral, eles são algumas indústrias de leite, alguns extratores, alguns compradores de matéria-prima, né? Alguns casos disso. Tá? Falei do cartel.
Aqui são as características que a gente acabou de falar. Então, as empresas oligopolistas atuam de duas formas: cartelizando ou se concorrem entre si, tá? Fazem guerra de preço, promoção entre si. Por isso que eles não são cartel. Eles só se cartelizam quando se unem para fazer o errado. E aqui tem algumas características do mercado. Vamos lá. E aí eu faço exatamente essa pergunta. Característica do mercado: número de empresas, tipo do produto, controle sobre o preço, extra-preço, ingresso na indústria. Aqui você tem a concorrência perfeita e a concorrência imperfeita também. Quanto ao número de empresas, na concorrência perfeita, esse número de empresas ele é grande, mas ele é proporcional. Já no monopólio só tem uma empresa, no oligopólio é um pequeno grupo. Tipo do produto. Já, na concorrência perfeita, o produto é homogêneo. Não tem diferença nenhuma. É um tópico. Hortifruti granjeiro. É tudo hortifruti granjeiro. Você vai para a feira livre e vai comprar hortifruti granjeiro. No monopólio, isso é uma característica importante. Não tem substituto próximo. Não tem ninguém que concorra com ele. Tá? No oligopólio, a tendência é de serem homogêneos. Eles são o mesmo produto, só que são diferenciados. Vê que interessante. Posto de combustível. Vou pegar o exemplo que foi dado agora há pouco. Posto de combustível. Todo posto de combustível vende gasolina. Vende álcool. Mas todas elas são diferenciadas. Elas têm as suas marcas próprias, por exemplo. Então, é uma característica. Quanto ao controle das empresas sobre o preço. Na concorrência perfeita, nenhum deles pode manobrar o preço. No monopólio, ele tem grande poder, mas não o faz porque o governo atua. Viu? Lembre disso. Controle sobre os preços. O monopólio ele tem grande chance de controlar o preço. Porém, o Estado não permite. No oligopólio, tem uma dificuldade, eles podem determinar, mas eles fazem guerra de preço. Tá? Então, eles determinam preço, sim, para ganhar dentro do seu mercado o mercado maior. Pegar a maior fatia. Quanto maior fatia, melhor. Esse extra-preço eu não gosto muito de falar, mas vamos lá. Aqui tem entrada e saída no mercado. Na concorrência perfeita, gente, não tem barreira nenhuma na entrada e saída desse mercado. Já no oligopólio e no monopólio, tem barreiras, tanto a entrada como a saída. Por exemplo, se vocês quiserem, qualquer um de vocês quiserem abrir uma quitanda na feira, tem alguma dificuldade de abrir, a não ser aquela autorização municipal? Tem alguma barreira para entrar? Você para abrir um posto, para abrir um gula? Não tem. Ah, eu não gostei. Para sair, tem algum impedimento? Menos ainda. Aí eu pergunto, para abrir uma companhia aérea, vamos abrir aqui a empresa Unifacol Airlines. Tem barreiras à entrada? Qual barreira é essa, Bruno? Urias e Bruno. Barreira financeira. Quem é que tem a paiva para isso? Quem tem o papel bordado? Difícil, já começou aí. Depois que você consegue ele e entrou no mercado, comprou as aeronaves e tal, você tem que entrar numa fila de concorrência das rotas. E você espera até, às vezes, mais de um ano para liberar a rota para você ser autorizado a transitar naquela rota. Ou seja, barreira para entrada, já dentro tem barreiras para entrada. Aí você conseguiu entrar, pegou lá Vitória, Orobó, Lagoa de Taenga, Gravatá. Olha, tem rota melhor do que essa? Só tem das melhores, só tem a fina flor. Mas aí você viu que não rolou. O pessoal não gostou, essa pandemia quebrou todo mundo, eu quero sair. Existe barreira para sair? Tem alguma dificuldade para sair desse mercado? Eu pergunto a vocês. Teria dificuldade para sair desse mercado? Vamos ver. O que vocês acham?
Qual seria, Bruno, a dificuldade para sair? Professor, acho que foi dado concessões, né? E existe um período de concessão. Aí certo. Isso vai prender Para sair empresa, né? já tem um problema aí, né? Não só pode sair depois de tanto tempo. Primeiro, barreira. Segunda, a Embraer também acha que não vai facilitar. É como os cursos superiores e as particulares, não é, professor? Onde precisa da autorização do MEC. Sim, exatamente, Olavo. Mas ainda tem o seguinte: quem é que vai comprar os aviões? Tá aí a Azul querendo, a Avianca querendo se desfazer das aeronaves, quase ninguém quer. Quer comprar, o cara comprou por um valor aqui, ele quer comprar por menos da metade. Então, existem dificuldades. É uma característica da concorrência imperfeita, seja monopólio ou oligopólio. Se eu perguntar, se houver uma pergunta, quais são o tipo de mercado da concorrência perfeita? Livre, o mercado livre. Não o mercado livre a marca, mas o mercado perfeito, o mercado livre. Quais são os tipos de mercado na concorrência imperfeita? Monopólio, oligopólio, monopsônio, e tem um outro chamado oligopsônio, que a gente vai ver na sequência. Aqui tem um quadrozinho muito interessante, que eu gosto muito desse quadro. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que a relação de concorrência perfeita e imperfeita tem a ver com comprador e vendedor? Pronto, pois é. Quanto maior o número de compradores, quanto maior o número de vendedores, ou quanto menor, vai dizer que tipo de mercado. Olha só. Se você tem um único comprador e um único vendedor, existe um particular, é muito raro, chamado monopólio bilateral. O que é um monopólio bilateral? Só tem uma pessoa que compra e uma pessoa que vende, e eles se resolvem. Isso é raro, existe, mas é raro. Você tem um único comprador, um único vendedor e uma pequena quantidade de consumidor. Então você tem um quase monopólio, porque você tem um vendedor só para um grupinho, uma nata, um grupo seleto. Um único vendedor para muitos compradores. Monopólio. Tá vendo? Agora veja só. Grande número de comprador e grande número de vendedor. Concorrência perfeita. Todo o resto é concorrência imperfeita. Então, ó, monopólio, oligopólio, quase monopólio, oligopólio bilateral, oligopsônio, monopsônio, quase monopsônio e monopólio bilateral, todos eles são concorrência imperfeita. Só existe uma situação que a concorrência é perfeita. Essa estrutura de mercado, Stackenberg criou, porque isso facilita muito a visão da gente. Se você tem um tipo de empresa, eu estou falando de empresa, não estou falando de produto, eu estou falando não é uma empresa, mas o setor ao qual ela pertence. Por exemplo, eu não estou falando da Avianca, eu estou falando da indústria de aviação. Eu não estou falando do cimento quartzolito, estou falando da indústria de cimento. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Tem até uma atividade valendo nota que eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá? Ô, professor. Oi. Professor. Fale. Aí, a pergunta que eu fiz lá no início é o mercado de sal, feito o senhor falou. Ficaria onde aí nesse... Vamos raciocinar. Lembra que eu disse a você, Bruno, que a gente ia ver junto no exemplo? A indústria de sal, quem são... Quantas são as indústrias de sal no Brasil? Por exemplo, no Brasil. Você conhece? Eu conheço duas. Conhece, Bruno? Não, não conheço, não. Tem a Salgema no Alagoas. Não. Certo? Tem a... Eu esqueci o nome do Rio Grande do Norte. Tem no Ceará. Aí tem... Eu acho que é só nossos 3 lugares. E tem no centro do... Eu acho que é no centro, Mato Grosso do Sul, eu não me lembro. Tem em Natal, exatamente, tem em Natal. Em Natal, Alagoas... Deixa eu fazer uma breve pesquisa aqui para a gente, porque aí a gente já conversa sobre isso. Indústria Sal Brasil. Quantas são? Quais são as indústrias de sal no Brasil?
As salinas, né? Indústria salina. Deixa eu ver se tem uma lista aqui. É difícil, não tem não. Bom, vamos lá, que vamos determinar que seja um número. Vamos determinar que hoje seja um número. Cinco indústrias. Bruno, se são cinco indústrias, quantos são os consumidores? Quantos são os consumidores? Me diga. Então vamos botar aqui, ó. Pequena quantidade de vendedor para muitos consumidores. Eu posso dizer então que ele é o quê, Bruno? Agora, Bruno, me responda. Que tipo de mercado pertence à indústria de sal? A indústria salina no Brasil. Oligopólio. Vamos lá, usando aquele mesmo gráfico, aquela mesma tabela. Vamos lá fazer um teste para cartão de crédito. O que vocês acham que cartão de crédito é? Estou esperando. Acho que é uma concorrência perfeita aí, não, professor? Vamos ver se é. Vamos lá, Paulo, avaliar. O Urias está dizendo que é a mesma coisa. Paulo acha que a concorrência é perfeita. Vamos pegar mais uma opinião para a gente testar. Mais um. Eu acho que é a mesma situação do sal também. Vamos ver. Genil está achando que é oligopólio. Vamos lá. Quando a gente está falando em cartão de crédito, a gente não está falando do cartão de crédito, quantidade de cartão de crédito que existe no Brasil, não. A gente está falando das bandeiras que comandam. Quais são as bandeiras que a gente conhece? Visa, Mastercard, são as maiores. American Express, Diners Club, Hipercard, por que não? Pronto. Vamos botar Cetelem, que também é forte lá do Sul. Vou pegar 7 e 8. Não passa disso aqui no Brasil, não. Olha só. Ao contrário do que muita gente pensava, o mercado de cartão de crédito ele é restrito. Tem poucos vendedores e muitos compradores. E agora eu pergunto a vocês, que estrutura a indústria de cartão de crédito pertence? Que estrutura de mercado? Oligopólio. Vamos lá. Vou pegar mais um exemplo para a gente fechar esse tópico, esse exemplo. Gosto muito de usar isso. Empresa de ônibus intermunicipal. Vocês falem aí por vocês, eu quero toda a avaliação. Enquanto isso, eu vou colocando o outro slide para a gente já adiantar aqui. E aí, nada? Ninguém disse mais nada? Então, vamos passar para a nova parte, que é a teoria do consumidor. A gente vai iniciar a teoria do consumidor e depois a gente continua. Tá? Nós vamos começar com a teoria do consumidor aqui, para você ver só um instantinho. O que é? A gente viu, fechou o mercado. Veja como a sequência está interessante. Nós vimos demanda e vimos oferta. Depois vimos equilíbrio. Aí, no equilíbrio, a gente inseriu o mercado. Porque o mercado é o lugar onde tem um comprador e um vendedor, consumidor e a firma.
Agora vamos estudar especificamente cada um desses agentes. O consumidor e depois a própria firma. Olha só. O que é a teoria do consumidor? É um espaço onde os agentes, vendedor, o agente consumidor, ele exerce as suas preferências em um ambiente de escolhas. O que quer dizer isso? O consumidor, ele tem como característica principal a escolha, a preferência, o gosto. É a característica principal. E aí, lá na Holanda, na década de 90, finalzinho da década de 90, já começo dos anos 2000, dois economistas casados, né, um casal, Márcio Colel, os dois são Márcio Colel, fizeram uma pesquisa de mercado e perceberam que vai um pouco mais além. Ele vai para o estado psicológico do consumidor. O consumidor, ele escolhe, ele exerce a sua preferência se tiver opções. Então, nós, enquanto consumidores, nós exercemos nessa condição de escolha, de preferência, eu prefiro essa, se você tiver um campo de escolhas. Olha só, no guarda-roupa de cada um de vocês, por que vocês escolhem a roupa aquela? A gente que é homem, a gente pega lá e bota a roupa, né? A gente bota, vou ali para jogar bola, o cara bota a roupa de sair. O homem é uma coisa maravilhosa. Mulheres que devem ficar com raiva com a gente. Né? Mas mulheres, gosto muito de ouvir das mulheres. Cadê as mulheres que eu não estou vendo elas hoje aqui? Por que as mulheres elas escolhem determinadas roupas para determinadas dia? Porque ela tem um ambiente de escolha, que é o guarda-roupa, e ela vai exercer sua preferência. E o que está por trás dessa preferência, aí é outro estudo, estado psicológico, que está atrelado à economia. Veja que interessante. Vamos lá. A gente vai ver sobre também as preferências do consumidor, a gente vai ver um pouco dos axiomas, tá? Mas vamos lá. O que é a teoria do consumidor? É o local onde os consumidores exercem sua preferência dentro do ambiente de escolhas. Quais são os pressupostos para que isso exista? O consumidor ele só exerce a sua preferência em algumas condições. Porque ela não é simplesmente você exercer sua condição. É porque a gente não entende que funciona assim. Ó. Vamos supor, fazer como foi feito o Mascoléu, como o casal Mascoléu fez, eles pegaram um grupo, uma amostra de consumidores, e deram um envelope para eles de €100 para cada um. E também não tinha avisado o que era. Chamou os 100, eram 100 consumidores, e deram um envelope a cada um. E a instrução era: gaste todo o dinheiro. Primeira instrução. Segundo, compre o que você tiver vontade. E soltou ele no shopping. A instrução era: gaste tudo. E aí, quando eles voltam, tem uma série de avaliações que foram feitas. Por quê? Alguns gastaram mais, achando que ia ganhar um bônus, aí botaram o resto no cartão de crédito. Esse foi eliminado. Tem gente que economizou para ficar bonitinho, também foi eliminado. Considerado foram aqueles que gastaram toda a sua renda. E aí, na descrição, eles diziam: eu fui logo para a minha necessidade básica. Como eu estava precisando de tal coisa na minha casa, eu fui lá e comprei. Aí outra pessoa falou assim: rapaz, eu estava com vontade de comprar isso, mas eu não estava com dinheiro. Agora que eu tenho esse dinheiro que não era meu, eu ganhei, eu comprei. Então, uma série de coisas foram avaliadas, mas para isso, alguns pressupostos eles tiveram que ser considerados. Exemplo, primeiro, considere que só tem um período. Qual foi o período? Aquele que ele mandou. Então, existe um período. É como se fosse o consumidor tem que consumir toda aquela renda naquele período e depois morria. Então, você só tem aquele start de consumo. Então, para a gente entender a teoria do consumidor, a gente precisa entender como se dá a escolha do consumidor naquele período. É como se você estivesse comprando e perguntasse a você assim: agora, como é que você está se sentindo? Por que você está escolhendo isso? É naquele momento. Então, a economia tem que ter um único período. Né? Sabendo que existem outros, mas avaliando só naquele período. Para tudo, mas eu quero avaliar naquele período, naquele mesmo momento onde ele olhou para
para as lojas, olhou para a prateleira, olhou, escolheu. Segundo pressuposto é que a economia só pode ter um único bem. Aquele bem que foi escolhido e adquirido. O escolhido por escolhido não precisa, não pode ser considerado nessa pesquisa. O que vai ser considerado é aquele adquirido. E, por fim, eu falei para vocês que o terceiro pressuposto é que o consumidor tem que gastar toda a renda naquele único período. É um outro pressuposto. Se acontecer esses três pressupostos, a gente considera a existência de uma teoria do consumidor. Como é que é isso na prática? Vocês terem que comprar um Vadimeco. Então, vocês vão lá nas lojas comprar um Vadimeco. Primeira coisa que você faz, preço. O mais barato eu compro. Dentro daqueles que eu posso comprar, qual é o melhor? Aquele que tem mais lei, a quantidade de leis maiores, aquele que é mais prático, aquele assim. Então, você vai ter um único bem. E por que você escolheu aquele bem? Então, toda essa avaliação, ela foi determinada. E o gasto é aquele. Eu sair com R$200, eu vou gastar R$200. É isso que é, basicamente, a estrutura da teoria do consumidor. Nós, consumidores, funcionamos assim. Para isso existir, o consumidor também tem que... Ele deve seguir uma série de axiomas. O que é um axioma? Axioma é uma condição... Desculpa, gente. É uma condição que não existe como comprovar a sua veracidade. Mas a gente sabe que ele existe. Eu gosto de dar o exemplo matemático. Números primos. Números primos nós sabemos que existe. Mas não tem uma fórmula para calcular o número primo. Mas a gente sabe que existe. Então, a teoria do consumidor, os axiomas da teoria do consumidor, são coisas que você sabe que existe, que a gente vai comprovar já já, mas que, na verdade, você não tem como comprovar de fato, cientificamente. Por isso que é chamado de axioma, que é uma realidade, é uma afirmação a priorística. Você sabe que é verdade. Não tem como provar, mas eu sei que é verdade. Primeiro axioma, da reflexividade. O que é um axioma da reflexividade? É uma coisa muito conceitual, é uma coisa muito mais de percepção. Um bem é tão bom quanto ele mesmo. Eu gosto de olhar vocês. Eu não estou conseguindo olhar vocês, mas o que é que vocês entenderiam com esse primeiro axioma? Um bem é tão bom quanto ele mesmo. O que seria isso? Você tem um celular, aqui o meu Asus, e ele é dourado. Qual é a diferença de eu comprar um Asus branco ou um todo preto? Qual a diferença? A cor. E aí, o consumidor, ele precisa entender que os bens, eles são iguais, sendo iguais, e que a cor dele, por exemplo, não vai alterar a qualidade, desempenho, nada. É apenas cor. Chama-se preferências lexográficas. Lexo significa cores. Certo? Lexo significa diferença. Né? Visões diferentes. Lexografia significa coisas diferentes graficamente, visualmente. E aí, preferência lexográfica quer dizer que é preferência por cores. Exemplo disso. Tem gente que gosta de carro, que não compra carro branco porque não é motorista de táxi nem de ambulância. Tem gente que não entra em carro vermelho, que é o meu carro, porque é coisa de comunista. Né? São coisas que saem da coerência do consumidor. O consumidor que ele acredita que as cores modificam desempenho, qualidade, eles não são coerentes. Fala, Bruno. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, professor. O senhor pediu para ligar a câmera, aí eu liguei. Eu gosto de olhar para vocês, porque essa aí é uma coisa psicológica, né? Um bem é tão bom quanto ele mesmo.
Conseguisse compreender isso? É meio complexo, né? Então, esse é o primeiro axioma. O segundo axioma, sim, esse axioma, ele determina, ele diferencia, ele elimina a ignorância do consumidor. Então, imagine, o consumidor que acredita que, fui comprar uma roupa, tem 3 camisas iguais, o que diferencia é a cor, e diz assim, não, essa verde é horrível, mas essa preta é linda, essa é melhor do que essa. Quando é melhor do que essa? As camisas são iguais, a diferença é a cor. Então, quando você tem consumidores que pensam dessa forma, são consumidores que não são coerentes nas suas escolhas. Segundo axioma é da transitividade. Esse é um pressuposto muito interessante, são pressupostos, esse é um axioma muito importante, que é o princípio do ordenamento. O que é que o axioma diz? Os consumidores ordenam seus bens, suas preferências, suas escolhas, por ordem de preferência. Então, cada consumidor ele vai ordenar as suas escolhas por ordem de preferência. Vocês concordam com isso? Concordam? Tranquilo? Sim, né? Vamos lá, vamos ver se é verdade. Você sai para comprar um carro. Vamos lá, eu tô olhando a cara do Bruno. E eu vou pegar ele como Cristo aqui. Bruno, fale. Você gosta de carro? Sim. Mas gosta muito de carro? Muito não, daquele de ficar admirando moto. o carro. Tem Quem aqui. Também. Eu gosto aqui. Quem de vocês que é aquele cara que é alucinado por carro? Diga outro aí, aparece outro aí. Você, Alisson? Professor, eu não sou alucinado não, mas eu acredito que essa teoria que o senhor falou é verdade. Preferência. Até porque, às vezes, por exemplo, você vai comprar algum bem e você não está, por exemplo, com dinheiro para comprar, vários bens. Então, você vai fazer uma escolha ali, vai selecionar aqui, seria a primeira, né? Muito bem. Muito bem, eu vou melhorar a tua situação, teu comentário, dando um pouco de ciência. Veja só, na economia a gente tem um conceito chamado do primeiro melhor. Aquele ideal, aquele utópico. Ou, se eu pudesse, eu adquiriria esse. Esse é o seu primeiro melhor. Agora, se não é possível o seu primeiro melhor, toda a economia atual vive a partir do segundo melhor. Aquela alternativa. Eu sonho com um iPhone top, mas já que eu não posso ter um iPhone, eu vou pegar um Asus, ou um Samsung, ou um Motorola. É o seu segundo melhor. Sempre lembrando que eu tenho o meu primeiro melhor lá em cima. Ficou claro isso? Então, na escolha, no ordenamento, funciona que todo consumidor ele tem esse ordenamento na sua cabeça. Por que eu peguei a questão do carro? Se você pegar um carro top, eu quero um carro assim, aí começa a descrever o carro, sonhando. O carro tem que ter roda liga leve, pneu assim, aro tanto, a calota assim, não sei o quê, não sei o quê. Começa a desenhar um carro top. E todo mundo vai junto com esse sonho. Diz até a cor, eu quero esta cor. Tem um Hornet, eu tenho um Twister. Dinheiro é o que tem dinheiro. Essa é a moto, né? Não é isso, Paulo? Uma moto Hornet e você tem uma Twister, certo? Pronto. Esse é teu sonho, ter uma Hornet. Certo, beleza. Aí vamos comprar essa Hornet. Me diz o que ela precisa ter. Me diga a cor dela, pelo menos. Preta, poxa. Eu ia dizer antecipadamente. Aí você chega lá, pega o dinheiro e vai comprar na concessionária. Aí o cara fala assim, eu não tenho preta. Eu tenho preta, mas o aro não é amarelo. Eu tenho um aro normal. Aro tradicional, aro cromado. Já que não tem ela, meu segundo melhor seria esse. Chegando lá, tem aro normal, mas não tem preto. Tem azul escuro. Meu terceiro melhor. Percebeu? Você também quer. Você quer a moto, mas ela nem vai ter a cor e nem o aro como você quer. Seria o teu terceiro melhor. Você vai em casa pegar o dinheiro.
No meio do caminho, você passa em outra concessionária e está exatamente uma preta com um aro amarelo. A primeira opção sempre vai prevalecer. O nome disso é princípio do ordenamento, transitividade. Terceiro e último axioma, convexidade. Esse é interessante porque a gente está vivendo e viveu recentemente ele. O que o axioma diz? Os consumidores preferem a média do que os extremos. Porque o consumidor ele prefere fazer combinação de bens do que extremo. Imagine vocês fazendo feira. Eita, um S4, hein? Eita, 4x4. Esse é o sonho de cada um, né? Tá certo. Vamos lá. Imagine você vai fazer feira e aí a sua esposa, a sua mãe fala assim, ó, não esquece de comprar feijão, viu? Aí tu chega lá para comprar feijão, é? Seu Lunga. Aí enche o carrinho de feijão. Tá aqui, ó. Feijão. Eu comprei feijão. Não tava falando feijão? Tá aqui. Tem aquela gracinha. Tem que comprar sal, não tem sal nessa casa. Aí você vai lá e compra 15 quilos, um fardo de sal, 25 quilos. E toma aí, agora não falta sal, não. É tipo isso. Então, existe, em tempos de guerra e pandemia, as pessoas não normais tendem a fazer consumos extremos, a danar a consumir bens de forma extrema. Aconteceu recentemente com álcool em gel, máscara e luva. Mas foram mais esses dois. Essa pandemia. Onde é que estava o álcool? A galera bebeu, foi? Acabou o álcool. Álcool em gel, e estavam botando o quê? Na geladeira para tomar sorvete? Sei lá. Misturar com um limãozinho, botar um açúcar. Não sei. Acabou o álcool. Porque no início da pandemia, começaram a comprar de fechado, pacote fechado. Extremo, as pessoas estavam levando bomba para casa. Eu vi no supermercado gente comprando a caixa fechada. Eu quero mais, levando um bocado. O que aconteceu? Acabou. Em tempo de pandemia e em tempo de guerra, acontece muito isso. Isso é incoerência também. Tá? Então, assim, o consumidor ele prefere fazer média do que extremos. Então, eu dei um exemplo do sorvete de chocolate. Parte você vai comprar de sorvete, parte você vai comprar de chocolate. Isso quer dizer que você vai comprar parte dele. Você não vai comprar sempre só chocolate ou só sorvete, ou só um bem. Você vai comprar parte dele. Eu botei uma equaçãozinha aqui, esqueçam. Está dizendo aqui, ó. A é uma parte, e o que sobrar, 1 menos o A, o que sobrar disso, é outra parte. É tipo assim, ó, se o A for 3, 0,3, 30%, 1 menos 30% vai dar 70%. É só besteira. Esquece essa parte de matemática aqui, que não, quem não entender, deixa para lá. Papel higiênico também. Será? Pode ser. Eu ouvi falar isso também, Gabriel. Que as pessoas estavam comprando muito papel higiênico em tempo quando começou a pandemia. Eu só me lembro disso também. Mas, assim, eu quero que vocês se lembrem que os bens, o axioma da convexidade, ele demonstra exatamente isso. E aí, como observação final, olha só, quando o consumidor obedece os 3 axiomas, ele é considerado um consumidor racional. Consumidor racional, ou seja, ele não se leva só pelas cores, ou seja, a cor para ele é apenas um up, uma melhora. Ele ordena as suas preferências por ordem de eu quero mais, e sempre vai ter o seu primeiro melhor como top, e não vai fazer consumo extremos. O consumidor racional, ele obedece rigorosamente os 3 axiomas. Se algum deles desobedecer um dos axiomas, é considerado um consumidor irracional. Ok, gente? Alguma pergunta? Primeira parte da teoria de consumidor também passei. E eu deixei uma atividade daqui a alguns minutos, daqui a 2 minutos ela abre lá, que é a chamada de vocês. E agora eu abro para perguntas, para dúvidas. Deixa eu liberar logo o exercício, a atividade. Já está liberado, né? Já está liberada a atividade. Só vocês fazerem ela. Já responderam? Uma pessoa já respondeu.
Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo para responder? Até 8h30. Bom, estou aqui até 8h30. Se tiver dúvida, vou parar a gravação. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.